Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero nesta noite louvar e glorificar ao nosso eterno Deus, que na bendita pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos há concedido salvação eterna, libertação da alma, e nesta noite está presente, recebendo a nossa adoração, o nosso culto, o nosso louvor, abençoando-nos com toda a sorte de bênçãos espirituais, nos fazendo sentir a sua presença pelo seu Espírito Santo, que nos foi concedido e que, juntamente com a nossa alma agradecida, glorifica o único que é digno de receber toda a adoração e culto, nosso bem-amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja o tributo da nossa alma, porque Ele nos salvou e nos faz muito bem, trazendo-nos a uma realidade espiritual, para que possamos esta noite estar assentados nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade, porque Jesus está exaltado para todo sempre, e ao seu nome seja a glória e o louvor. Quero nesta noite, diante do altar do Senhor, trazer o preito da minha gratidão pelo privilégio que Ele me proporciona de estar participando deste 32º Congresso de Jovens da Assembleia de Deus do Estado de Pernambuco. Quero nesta noite também agradecer penhoradamente ao nosso amado pastor pela confiança de mais uma vez ocupar este santo púlpito para a ministração desta santa e poderosa palavra. Agradecer também pelo privilégio que ele me concedeu de participar de vários pré-congressos, onde tive uma experiência de renovação muito forte em ver o entusiasmo, a força e o poder de Deus na vida dos nossos jovens, em todas as áreas onde nós passamos aqui no Grande Recife. Deus manifestou o seu poder através desta juventude linda que está aqui esta noite celebrando ao Senhor Jesus, marcando a diferença, dizendo a que vieram e vieram para glorificar o nome do Senhor. E quero também nesta oportunidade convidá-los a abrirem as Bíblias no Salmo de número 1 e os versos 1, 2 e 3. O tema que o pastor me confiou através da coordenação deste evento foi Jovens crescendo no conhecimento de Deus através da meditação da palavra de Deus. Salmos 1, versos de 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Quem diz amém? Queridos irmãos, nesta noite eu venho diante do Senhor com temor e tremor. Deus sabe do quanto eu levo a sério o ministrar a sua palavra, e esta responsabilidade é tão grande e pesa tanto sobre os nossos ombros, que desde que recebi a comunicação através da superintendência de que o pastor havia me escalado para estar cooperando esta noite neste congresso, eu venho fazendo aquela pequena oração que nós encontramos no Evangelho escrito por Lucas: Senhor,
tem misericórdia de mim. E quando nós nos aproximamos da palavra de Deus e diante deste tema, crescendo no conhecimento de Deus, eu gostaria de dizer a todos vocês que estão aqui presentes que não existe uma glória maior do que conhecer a Deus. Quando o profeta Jeremias, no capítulo 9, os versículos 23 e 24, faz uma proclamação da parte de Deus, ele diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Quando eu me lembro que momentos antes da sua partida à eternidade, no primeiro livro das Crônicas, no capítulo de número 28 e o versículo de número 9, Davi dirige uma palavra ao seu filho Salomão e ele diz o seguinte: e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com o coração perfeito e com a alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Ainda estou lembrado que o Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal, no capítulo 17, versículo 3 do Evangelho escrito por João, ele diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. E quando nós observamos estas expressões ricas da palavra de Deus no que diz respeito ao crescimento no conhecimento do Senhor, o profeta Oséias no capítulo 6, versículo 3, ele diz: cresçamos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E quando nós olhamos claramente para tudo o que nos é revelado dentro do campo do conhecimento de Deus, nós precisamos entender que Deus resolveu se revelar a nós, e Ele se revelou de maneiras distintas, e dentre as formas que Deus escolheu para que nós viéssemos a conhecê-lo, foi exatamente pela sua palavra. Quando nós lemos o Salmo 119, o Salmo 119 é um poema composto por 176 versos, dividido em 22 estrofes de 8 versos, cada estrofe iniciando-se com uma vogal do vocabulário hebraico, ou do alfabeto hebraico, e nós ali encontramos um hino à palavra. Nesta noite foi lido alguns versos pelo nosso pastor na leitura devocional, e o salmista ele diz: eu amo a tua lei, eu medito na tua lei, a tua lei é o meu prazer, a tua lei é aquilo que me faz sentir alegria, a tua lei é o que me torna sábio, a tua lei é quem me faz forte, é a tua lei que me prepara para o futuro, é a tua lei que acompanha os meus passos, é a tua lei que é uma gostosura para minha existência, porque são mais doces do que o mel ao meu paladar. E aí, olhando para um destaque que existe para a meditação da palavra, e eu gostaria nesta noite de chamar a atenção de todos vocês,
porque quando falamos de meditação na palavra de Deus em busca de mais conhecimento de Deus, prestem bem atenção, porque o conhecimento de Deus jamais será esgotado. O conhecimento de Deus é insondável, o conhecimento de Deus é inescrutável, mas nós temos diante de nós um mecanismo aonde nós podemos conhecer a Deus, que é a sua palavra. E aí eu me lembro que quando Josué recebe as informações de que deveria assumir o lugar de Moisés, porque Deus chega para ele e diz assim: olha, Moisés, o meu servo, é morto, e agora você vai conduzir esse povo na conquista da terra prometida, vai atravessar o Jordão. Agora existem alguns segredos que você precisa manter para ser bem sucedido, para ter progresso na sua empreitada. E dentre os segredos que Deus falou para Josué, está lá no versículo 8, ele diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. E aí eu me lembro que o apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, na primeira epístola, capítulo 4, versículo 15, ele diz: Timóteo, medita nessas coisas, porque você meditando nela, o seu progresso, o seu crescimento vai ser notório. Todo mundo vai saber que você está crescendo, porque você está meditando, você está pensando, você está enchendo a sua mente com a palavra. Eu quero nesta noite dizer a todos os que estão aqui presentes, os que estão nos ouvindo, nos vendo, assistindo a este culto através da Rede Brasil de Comunicação, que não existe nada mais encantador, não existe nada mais que enche a nossa alma de alegria e de prazer do que o meditar na palavra do Senhor. O salmista diz que enquanto ele meditava, um fogo se ateou na sua alma, a sua alma se aqueceu. Quando você começa a pensar a respeito de Deus, não pensamentos vagos, não conceitos metódicos, mas aquilo que está escrito na palavra, porque a Bíblia é um livro singular. A singularidade da Bíblia é comprovada em vários aspectos. Quando nos aproximamos desse texto sagrado, eu quero dar glória a Deus esta noite pela Bíblia, que você está com ela na sua mão. Eu quero dar glória a Deus esta noite por cada Bíblia que existe em cada instante neste mundo. Eu quero dar glória a Deus esta noite por cada Bíblia que sai do prelo e que é enviada nas diversas línguas, porque quanto mais Bíblia circular, mais a palavra de Deus estará tendo acesso às almas que precisam. Os homens precisam entender: Deus fala através da sua palavra. É a palavra de Deus que revela exatamente o que nós precisamos conhecer a respeito de Deus. Existe uma frase atribuída ao missionário Eurico Bergstein, aonde ele diz que Deus anda nos mesmos caminhos que sempre andou. Nós observamos que o mundo vive uma mutação muito grande e de maneira veloz. Tudo está passando rapidamente diante dos nossos olhos. É muito interessante a gente observar, e eu quero glorificar a Deus também esta noite pela tecnologia avançada que nós temos. Eu tenho certeza que se não fosse isso, milhares de pessoas não estariam ouvindo esta mensagem e outras mensagens que são transmitidas pela nossa Rede Brasil de Comunicação. Eu tenho certeza que se não fosse isso, nós não teríamos uma maneira mais rápida de se comunicar. Agora existem
existem coisas essenciais que nós não podemos esquecer. Por exemplo, esses homens na Bíblia, eles não tiveram acesso aos recursos tecnológicos que nós temos. Agora, para a vergonha nossa, eles tinham muito mais intimidade, eles tinham muito mais comunhão, eles tinham muito mais conhecimento, eles tinham muito mais experiência. Eles sabiam que Deus é Deus na realidade, na prática, no dia a dia, no acordar, no anoitecer. A gente que meditava, ele olhava para o sol nascer e dizia: o sol está nascendo porque Deus ordenou que ele nascesse. Eles olhavam para o céu e viam a beleza que existe no firmamento e podiam cantar assim: os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento, as obras das suas mãos. Aí eles não tinham a tecnologia que temos, a rapidez que temos, mas eles diziam assim: um dia faz declaração, outro dia, uma noite mostra sabedoria, outra noite não tem linguagem, não tem fala, mas se escuta a sua voz. É Deus falando, é Deus presente, é Deus se revelando, é Deus se mostrando, é Deus sendo a realidade da existência, é Deus sendo o ser no nosso ser, para que a gente possa ser alguma coisa, porque sem Ele nada nós podemos fazer ou ser. Mas preste atenção, porque a gente observa, quando falamos da singularidade da Bíblia, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, ele diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando Jesus, lá na oração sacerdotal, no capítulo 17, já citado do evangelho escrito por João, o versículo 17, ele diz assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E aí a gente começa observando, porque existem pessoas que gostam de ridicularizar a Bíblia. E eu não sei por quê, porque a Bíblia, ela se destaca como peça literária. Sempre existiu e existirá muita gente fascinada pelos desafios intelectuais apresentados pela Bíblia. Se alguém tem uma mente curiosa e gosta de exigir o máximo de seu potencial, dificilmente poderá fazer melhor escolha do que se tornar um estudante das Escrituras Sagradas. Porque quando a gente chega na Bíblia, linguagem, a Bíblia tem. A mais erudita linguagem que existe está na Bíblia. A Bíblia tem história, a Bíblia tem cultura, a Bíblia tem ideias, a Bíblia tem geografia, a Bíblia tem ciência, a Bíblia tem poesia. A gente se aproxima da Bíblia, eu quero dizer que qualquer pessoa pode passar a vida inteira diante dela, lendo-a, estudando-a, pregando sobre ela, mas jamais vai conseguir esgotá-la. A Bíblia é uma fonte inesgotável. A prova é que vocês se reúnem todos os dias, alguns de manhã, de tarde, de noite, e cada dia, cada lugar tem uma mensagem diferente. O mesmo versículo se prega várias vezes dentro de um tema diferente. A Bíblia é uma fonte inesgotável. Quanto mais se mergulha, mais profundidade se acha. Eu tenho tido esse prazer e eu quero dar glória a Deus por isso essa noite. Deus me escolheu para falar a sua palavra. E desde 14 anos de idade que eu faço isso. Mês passado, dia 25, eu completei 43 anos de idade. E eu tenho tido esse privilégio, e eu digo para vocês, cada vez mais eu vejo que a Bíblia é uma fonte inesgotável. E não é só de conhecimento, e não é só de sabedoria, é de prazer. Você veja que a Bíblia diz que bem-aventurado é o homem. Aí diz que não anda, que não se assenta, que não se detém. Aí diz assim: antes o seu prazer está na lei
na palavra do Senhor. E na sua lei, na sua palavra, medita de dia e de noite. Deixa eu dizer uma coisa que eu disse em vários pré-congressos aí. Essa Bíblia não vai servir de nada na sua mão se ela for simplesmente mais uma peça do seu vestuário. Ela não vai servir de nada se ela ficar fechada na estante ou aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23, porque Bíblia aberta no Salmo 91 e Salmo 23, sem o 91 e 23 está aqui, também não está valendo coisíssima nenhuma. Essa Bíblia só vai ter valor para você se você comer a palavra, como quem está saboreando o melhor dos alimentos, porque foi Jesus quem disse, Mateus 4:4, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia também, ela é uma orientadora do bem viver, porque ela oferece conselhos sadios e orientações confiáveis para o relacionamento familiar e social. A Bíblia fala para pais, a Bíblia fala para filhos, a Bíblia fala para marido, a Bíblia fala para esposa, a Bíblia fala para patrão, a Bíblia fala para empregado, a Bíblia fala para senhor, a Bíblia fala para servos, a Bíblia fala da condenação, mas fala da salvação, revela o pecado e mostra o remédio, diz que o homem está perdido, mas que Deus quer o salvar. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas a Bíblia também é uma fonte de inspiração. Quantas passagens lindas e confortadoras quando estamos solitários, sofrendo, ansiosos, histórias emocionantes, salmos majestosos, parábolas encantadoras. Eu vou falar de uma experiência que eu tenho tido. Eu não gosto muito de caixa de promessa, porque caixa de promessa só sai coisinha boa, né? Você puxa lá, é gostoso, né? Não deixa de ser palavra de Deus, gente. Palavra de Deus é palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que a gente tem que comer o rolo todo. Agora eu tenho tido uma experiência. E no meu crescimento com Deus eu recebo isso. Porque algumas vezes, eu não sei quantos aqui, eu acredito que a maioria são cadastrados lá naqueles versículozinhos que a gente recebe diariamente. E pela familiaridade com a Bíblia, porque quem lê a Bíblia e está sempre em contato com o texto, muitas vezes os textos não impressionam quando vem assim, da forma que vem. E às vezes, quando o meu celular vibra, que eu vou lá e leio, sabe o que é que acontece comigo? É uma palavra de Deus para aquele momento que eu estou passando. Porque a palavra de Deus é palavra viva. Agora preste bem atenção, porque quando nós falamos de Bíblia, é claro que nós estamos falando de um livro que, assim como Jesus, tem duas naturezas. A Bíblia é um livro humano e também um livro divino. E eu vou dizer por quê. Quando eu digo que a Bíblia é um livro humano, porque a Bíblia foi escrita por homens. E aí a gente sabe que há um distanciamento temporal. A Bíblia é de um tempo muito distante do nosso. Há também um distanciamento contextual, o contexto que foi escrito, aquela história, e uma série de coisas que isso pode ser muito bem estudado quando você vai a um seminário teológico, e lá você entra na matéria da hermenêutica, que é a arte de interpretação da palavra de Deus dentro dos trâmites das interpretações. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: a Bíblia é um livro aonde nós temos
três verdades fundamentais e não podemos esquecer jamais, porque quando nós olhamos o que diz o apóstolo Paulo na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 2 e o versículo 13, ele diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, dois pontos, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós que creste. Irmãos, jovens, a palavra de Deus só tem efeito quando a gente recebe ela como palavra de Deus. Existem três coisas que estão relacionadas ao fato de ser palavra de Deus. Primeiro é a revelação. E a revelação é um desvendamento e indica que Deus tomou a iniciativa de se tornar conhecido. Por favor, não invente nada a respeito de Deus que não esteja revelado na palavra. Não. Primeiro, porque Deus não admite isso. Os princípios da palavra, Deus preserva-os. Deus não é Deus de modismo. Deus não é Deus de Yahweh. Deus não é Deus que está trazendo uma nova revelação para ninguém. Isso é mentira. Deus já se revelou e o que Deus quis revelar já está na palavra escrito. Esse negócio de dizer, venha para o novo mover do Espírito, se for de outro, porque do Santo não é. O mover do Espírito Santo começou no dia de Pentecoste e vem através da história da igreja até os dias de hoje na mesma direção. Deus não muda a direção dele. Não. Quando você se aproxima da palavra, e aí você observa que nesta revelação vem a segunda coisa, que é a chamada de inspiração. E esse termo aponta para a principal maneira pela qual Deus escolheu se revelar. Foi o que Paulo disse a Timóteo na segunda epístola, no capítulo de número 3, versículo 16. Ele diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus. A palavra ali significa soprada. Agora preste atenção aqui. Estou falando aqui a jovens que, como eu, quando tinha a idade que vocês tinham e sentava nesse banco aí, tinha o desejo de ser um pregador da palavra de Deus. Tudo que diz respeito à inspiração das Escrituras é soprado por Deus. Quando Paulo, nas muitas discussões que você vai encontrar ao longo das suas 13 epístolas, e ele enfatiza muito isso quando fala a Timóteo, ele diz: Timóteo, permanece no que tu aprendeu, sabendo de quem tens aprendido, porque desde a tua infância tu sabes as sagradas letras que pode te tornar sábio para a vida eterna que há em Cristo Jesus, porque toda Escritura é inspirada por Deus e útil. Por isso que Deus disse a Josué: não se aparte da tua boca. Numa tradução mais contemporânea, fala sempre. Qual é a sua linguagem? Porque isso aí tem a inspiração de Deus. Mas a terceira coisa é que na revelação que vem como a inspiração traz autoridade que diz respeito ao poder ou ao peso que a Escritura possui por se tratar o que é a Escritura. É revelação de Deus inspirada pelo próprio Deus, é peso.
Um certo pensador diz que as Escrituras constituem o texto primordial da espiritualidade cristã, e como um todo está arraigada no texto bíblico e é moldada por ele. A vida espiritual não se dá a partir de uma combinação entre nossas leituras favoritas e as circunstâncias individuais. Nós somos formados pelo Espírito Santo de acordo com o texto sagrado. O Espírito Santo não trabalha fora do que está escrito. Por isso que eu sou um ferrenho opositor a determinados movimentos ditos do Espírito que estão fora da palavra. Porque o Espírito Santo, ele anda em consonância com a palavra. Eu já ouvi um célebre pastor dizer assim: Deus é bíblico e extra-bíblico, porque Deus pode fazer coisas que estão além da Bíblia. Agora, Deus jamais será antibíblico. Deus não vai dizer a você que não peque e compactuar com seu pecado e você ficar na igreja sentindo um emocionalismo barato e achar que Deus está do seu lado, porque Deus não está. É bom você começar a meditar na palavra para entender o que é que Deus quer de você. E aí existem 4 coisas, rapidamente, para a gente conhecer a Deus mais profundamente através da meditação da palavra. Número 1, leitura. A leitura é o estudo atento da Escritura, feito com o espírito totalmente orientado para a sua compreensão. Você quer conhecer a Deus pela meditação da palavra, tem que ler. E eu vou dizer uma coisa para você: ler não é coisa fácil. Por isso que Paulo diz a Timóteo: persiste. Seja perseverante. Hoje, pelo mundo da tecnologia, a gente gosta das cores, do visual, de coisas que vêm muito rapidamente, de informações que vêm muito rapidamente. Mas deixa eu dizer para você, meditação da palavra não é para informação, é para formação. Aí Paulo diz assim: persista em ler, persevera em ler, não desiste da leitura. Quer conhecer Deus através da meditação da palavra? Leia a palavra. Mas não leia a palavra assim. Hoje eu estou escalado no culto jovem, então deixa eu ver aqui. Não. Se sente, abra a Bíblia e diga: agora Deus, fala comigo. Eu vou ler. E o meu espírito está orientado a compreender. Eu quero compreender, eu quero saber, eu quero entender o que é que eu estou lendo. O eunuco de Candace vinha lendo. E por sinal uma passagem belíssima que falava de Jesus. Mas quando ele vinha lendo, o Espírito Santo disse a Filipe: chega junto do carro. Quando Filipe chegou junto do carro, perguntou ele assim: tu estás entendendo o que leis? Ele disse: não. De quem é que ele está falando? Dele mesmo, de outro? Aí a Bíblia diz assim: e começando por aquela escritura, anunciou-lhe a Jesus. Quero conclamar a todos os jovens aqui esta noite para que leiam a Bíblia. Antes de ler um bom comentário, antes de pesquisar nas famosas enciclopédias, pegue a Bíblia, texto puro. Eu comecei a ler a Bíblia com 7 anos de idade. A primeira Bíblia que eu recebi não era ilustrada não, era a Bíblia da capa preta só com letra.
E desde então, eu tenho tido esse apego pela palavra, e não estou dizendo isso aqui com nenhum orgulho, estou dizendo isso aqui com alegria. Deus já estava me preparando para esse momento desse ministério que com muita alegria eu estou exercendo hoje na casa do Senhor. Mas eu digo uma coisa para vocês, eu leio com prazer. Agora mesmo no meu aniversário eu ganhei um livro com 1104 páginas. E quando eu olhei para o livro assim, parecia que eu estava diante de um prato suculento, de uma comida gostosa e deliciosa, que eu sei que eu vou começar a ler aquilo ali, mas é um gosto tão grande, porque a gente só adquire o conhecimento da verdade quando a gente se dedica à leitura, e a palavra de Deus foi escrita para ler. Se Deus não quisesse que a gente lesse a palavra, Ele não tinha mandado que ela fosse escrita, Ele ficava falando no ouvido da gente o tempo todo, mas Ele escreveu o livro dizendo, leia o livro. Segunda coisa é a meditação, porque não é só ler, é preciso meditar. E a meditação é uma operação da inteligência que se concentra com a ajuda da razão na investigação das verdades escondidas. Porque meditar é exatamente como os antigos hebreus diziam, é como um leão que está do lado da sua presa, devorando o seu osso. Acho que a linguagem da gente seria cachorro. O cachorro não solta o osso, de tanto gosto que ele sente naquilo, mesmo quando não tem mais carne. Na linguagem dos hebreus era leão. Por quê? Porque meditar é exatamente você se apegar à verdade da palavra e ficar ali sustentando e buscando desvendar a verdade que está ali. Deus, eu quero conhecer. Deus, eu quero profundidade. Deus, eu quero saber mais. Deus, eu quero ver o que é isso aqui. Terceira coisa, porque não adianta a leitura com meditação sem oração. E oração é voltar com fervor o próprio coração a Deus, para chegar à quarta coisa, que é a contemplação, que é uma elevação da alma que se levanta acima de si para Deus, saboreando. É mais doce do que o mel. Há delícias na tua presença. É isso, gente. Escutem bem aqui, Deus está falando conosco esta noite. Você quer crescer no conhecimento de Deus? Você quer se aprofundar mais? Então comece a ler, comece a meditar, comece a orar. E daqui a pouco você vai estar contemplando, você vai estar absorvendo, você vai estar entendendo. A presença de Deus vai se tornar real em você de uma maneira que, independente de qualquer tipo de emoção que você estiver sentindo, você vai estar firmado na palavra e vai dizer exatamente como Sadraque, Mesaque e Abdenego: nós não precisamos te responder acerca deste negócio. O nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, e Ele nos livrará da tua mão e do fogo. Termino, porque o tema é crescendo no conhecimento de Deus através da meditação das Escrituras. Mas aí, eu já disse que o conhecimento de Deus é a maior glória, e devemos conhecer a Deus na experiência pessoal, de que Jesus disse que a vida eterna é esse conhecimento. Agora, escute bem, porque eu digo 3 coisas rapidamente e termino essa reflexão esta noite. É que só conhecemos a Deus pelo que Ele revelou de si mesmo nas Escrituras Sagradas. E aí nós temos um Deus que revela e se revela. Não é só um Deus que revela, é um Deus que se revela também. E aí 3 coisas, termino com isso. Primeiro, Deus
é um Deus pessoal. Deus não é uma ideia. Deus não é uma corrente de filosofia. Deus não é um pensamento. Deus não é o que eu vi um dia desse, um cético dizer que Deus não criou o homem foi quem criou Deus. Porque Deus é uma ideia que ele tem. Só que essa Bíblia diz aqui que o Deus da glória se revelou a Abraão em Ur dos Caldeus. Ele veio pessoalmente. Ele chegou pessoalmente. E quando Jesus ora lá, em Mateus capítulo 11, versículos de 25 a 27, ele diz assim: graças te dou, ó Pai, porque tu escondestes isso dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos, porque foi assim do teu agrado. Todas as coisas me foram confiadas pelo Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, ou aquele a quem o Filho quiser revelar. É por isso que Jesus entra na história como Emanuel, Deus conosco, Deus presente, Deus perto, Deus ligado à nossa história. Você não está adorando uma coisa, você está adorando uma pessoa. Você está adorando a um Deus pessoal. Você pode usar o pronome possessivo para ele, dizendo: Ele é o meu Deus. Ele é o meu Deus. Porque ele disse: eu serei o seu Deus, e você será o meu filho. E ele disse: eu andarei no meio deles, eu estarei com ele. Eu sou o Senhor teu Deus, que te chama pelo teu nome. Eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Se passar pelo fogo, as chamas não lhe queimam. Se passar pelas águas, não será submergido. Eu sou o Senhor que te criei, que te formei, que te elegi, que te trouxe para mim. E disse: tu és meu. É um Deus pessoal. Por isso que Davi disse a Salomão: conheça o Deus de seu pai. Não foi acumule informações sobre o Deus de seu pai, não foi isso não. Conheça. Tenha um relacionamento pessoal. Segunda coisa, esse Deus que revela e se revela, além de ser um Deus pessoal, é um Deus relacional. Ele se relaciona com a gente. A Bíblia diz que ele é Logos, que ele é palavra, e ele tem voz, e ele fala. A Bíblia diz que esse relacionamento dele conosco é um relacionamento de amor. Ele nos ama, e ele diz: eu te amei com amor eterno. É um Deus de uma relação tão forte. E deixe-me usar essa linguagem humana, porque eu não tenho outra linguagem para falar dele, eu só tenho que falar dele na linguagem humana mesmo. Mas é um amor tão forte, um amor tão profundo, que quando a gente entra no livro de Oséias, a gente vê o sofrimento do profeta por uma ordem de Deus, casando com uma mulher de prostituições, e Deus querendo mostrar a Israel o seu amor, a sua dedicação, o seu relacionamento, a sua não desistência, porque Deus não desiste da gente, porque Deus quer a gente para Ele, porque Deus amou a gente de uma maneira tão extraordinária, que Ele nos deu a Jesus, porque Deus diz assim: você é meu, eu quero você. É como Ele diz pelo profeta Jeremias lá no capítulo 3, se uma mulher se contaminar com outro homem que não o seu marido, ela fica poluída para o resto da vida. Você, Israel, se contaminou com muitos amantes, mas ainda assim volta para mim. Eu te quero, eu te perdoo, eu te levanto,
eu vou fazer coisas grandes. Volta para mim. Deus está olhando para você dizendo: volta para mim. Eu sou melhor. Eu sou melhor que os prazeres da carne. Eu sou melhor que o gozo do pecado que dura um pouquinho assim. Eu sou melhor que uma juventude entregue à sexualidade banalizada. Eu sou melhor que relacionamentos ilícitos. Eu sou melhor que namoros prosmíquos. Eu sou melhor que qualquer coisa que esse mundo oferece. Volta para mim. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Termino. Esse Deus pessoal, esse Deus relacional, é um Deus experiencial. Você pode experimentá-lo. Ele é chamado de Abba por Jesus. Nas linguagens semíticas ele é o Baba. Nas latinas ele é o Papa. E nas anglo-saxônicas ele é o Dada. E na minha linguagem nordestina e na sua ele é o Painho. Painho. Papaizinho, eu te sinto na minha vida. Eu te experimento na minha vida. Experimente, Ele está presente, Ele está em nós, o Espírito está comunicando a sua presença. Jesus disse: se vocês me amarem e guardarem os meus mandamentos, eu e o Pai viremos e faremos morada em vocês, em meio à tribulação, em meio à tristeza, em meio à angústia, em meio à adversidade, em meio à enfermidade. Mas você pode dizer: Painho, Abba, todas as coisas te são possíveis. Mas tudo isso só pode ser conhecido em crescendo pela meditação da palavra. É na palavra que Ele se revela. É na palavra que Ele fala conosco. É na palavra que Ele tem comunhão conosco. Já devidamente autorizado pelo nosso pastor, eu quero convidar aquelas pessoas que ainda não tiveram a experiência de um relacionamento pessoal com este Deus que se manifestou através de Jesus e que está oferecendo a você esta noite salvação eterna para a glória do seu próprio nome. Onde está em nome de Jesus a primeira pessoa esta noite? Você que trouxe alguém, convidou alguém, esta pessoa está perto de você. Carinhosamente convide-a a estar aqui para receber a salvação eterna, porque Jesus disse: e a vida eterna é essa, que te conheçam por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Em nome de Jesus, rapidamente, a primeira pessoa, alguém que já participou desta comunhão, por algum motivo se afastou, mas agora deseja voltar. Está vindo ali a primeira pessoa. Onde está a segunda pessoa, em nome de Jesus? O Senhor
Ele te convida para experimentar a doçura, o gozo da sua presença, o refrigério da sua presença. A segunda pessoa, em nome de Jesus. A primeira está vindo aqui. Está vindo a segunda. Onde está a terceira? Em nome de Jesus. É salvação com gozo eterno que somente Jesus Cristo pode oferecer. Ele está te convidando esta noite. Está vindo ali a terceira. Onde está a quarta? É isso aqui que a gente gosta de ver, porque é isso aqui que Jesus disse que promove uma festa no céu. Pai, em nome de céu, Jesus. A quarta pessoa, me ajude a levar minha cruz. a quarta pessoa, em nome de Jesus, que vai dizer sim esta noite a este Deus que se revelou através das Escrituras, que se revela através de Jesus e que faz essa verdade ser implantada dentro dos nossos corações. Que Deus continue abençoando a todos. Muito obrigado, pastor, pelo privilégio de mais uma noite estar vendo esta coisa tão linda que é Jesus salvando. Já está vindo a quarta aqui. A quarta já está chegando. Glória a Deus. Pastor, convido, irmãos, ficarmos em pé nesta noite. Onde está mais uma pessoa que nesta noite, ouvindo esta mensagem maravilhosa, o convite a meditar nas verdades divinas, a ter uma experiência mais profunda com Deus, aleluia, a ter o direito de chamá-lo de meu Pai. Onde está mais uma pessoa nesta noite, em nome de Jesus? Tem alguém perto de você, meu irmão? Fale para esta pessoa, dê uma palavra a ela, traga ela aqui à frente nesta noite. Glória a Deus. Onde está, em nome de Jesus? Se alguém aí no telão está assistindo, ouvindo a mensagem e quer aceitar a Cristo, traga para dentro do templo para receber a oração da igreja nesta noite. Onde está, em nome de Jesus? Você que está afastado do caminho do Senhor, que já caminhou neste caminho, que já ouviu a palavra, que serviu ao Senhor, mas por algum motivo você parou na caminhada, se tornou uma ovelha desgarrada do aprisco. Nesta noite o Senhor te convida. Ele deixa as 99 e vai à procura daquela que se desgarrou. Você faz parte deste grupo dos quais o Senhor está buscando, procurando e quer trazer de volta ao seu redil nesta noite. Onde está? Venha em nome de Jesus. Em nome de Jesus nesta noite. Em nome de Jesus. Está vindo a pessoa, dá um sinal com a sua mão. Glória a Deus. Se tem mais alguém, vem na frente. Quem sabe um jovem que parou na caminhada, você ouviu essa noite o Espírito Santo falando pelo pregador e dizendo que ele lhe recebe, ele lhe aceita de volta, ele não lhe quer perder de vista. Então venha à frente, nós estaremos orando por você. A igreja vai orar por você. Onde está? Alguém que foi tocado pela mensagem. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Onde está mais um? Me sustenta e me prepara pra quando teu filho. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus.